Olá a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Iremos meditar, ter uma meditação na Palavra de Deus, pararmos assim para ouvirmos a voz do Senhor Deus. A nossa meditação está dentro do tema Vitória em Cristo e tem por título Coroas e Vestes. Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz assim: O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. É uma promessa para o vencedor. E a meditação diz assim: Cada um de nós sabe que há um poder cooperando com os nossos esforços para vencermos. Por que as pessoas não lançarão mão do auxílio que foi providenciado a fim de que elas se tornem elevadas e enobrecidas? Por que se degradam pela satisfação do apetite pervertido? Por que não se levanta na força de Jesus e são vitoriosas em seu nome? Jesus ouvirá até mesmo a oração mais fraca que fizermos. Olha que promessa. Jesus ouvirá a oração mais fraca que fizermos. Ele se compadece da fraqueza de cada um, de cada pessoa. A ajuda tem sido concedida para cada um por intermédio daquele que é poderoso para salvar. Indico a vocês Jesus Cristo, o Salvador do pecador, que é o único que pode dar a todos nós o poder para vencer em qualquer dificuldade. O céu vale tudo para nós. Não devemos nos arriscar de maneira alguma nesse sentido. Não devemos colocá-lo em jogo. Precisamos saber que nossos passos são ordenados pelo Senhor. Que Deus nos ajude na grande obra de vencer. Ele tem coroas para os que vencerem. Deus, Ele tem coroas. Apocalipse capítulo 2, verso 10, lá diz: ser fiel até a morte. A última parte do verso: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele tem coroas para dar àqueles que vencerem. Tem vestidos brancos para os justos. Tem um mundo eterno de glória para os que buscam glória, honra e imortalidade. Todo aquele que entrar na cidade de Deus entrará ali como vencedor. Todos que entrarem na cidade de Deus irão entrar ali como vencedor. Não entrará nela como criminoso condenado, mas como filho de Deus. Estas serão as boas-vindas dadas a todo aquele que lá entrar. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, o verso 34. De boa vontade eu diria palavras que animassem as pessoas vacilantes a se firmarem pela fé no poderoso ajudador, a fim de desenvolverem um caráter que Deus se agrade de contemplar. Vou repetir essa citação, essa parte aqui do segundo parágrafo da meditação, que diz assim: de boa vontade eu diria palavras que animassem as pessoas vacilantes a se firmarem pela fé no poderoso ajudador, a fim de desenvolverem um caráter. Veja como é importante o caráter perante o Senhor Deus. A fim de desenvolver um caráter que Deus se agrade de contemplar. Deus quer olhar para cada um de nós e ver um caráter desenvolvido através da fé nele, no grande ajudador. Assim como ele olhou para Jó e disse que ele era Jó um homem íntegro, reto,
temente a Deus, que se desviava do mal. Deus, Ele quer contemplar nós desta maneira. Um caráter a que Ele se agrade de contemplar. O céu pode convidá-los, ou melhor, o céu pode convidá-las, apresentando-lhes as mais preciosas bênçãos, e elas podem ter toda facilidade de desenvolver caráter perfeito. O céu pode convidá-las, apresentando-lhes as mais preciosas bênçãos, e elas podem ter toda facilidade de desenvolver caráter perfeito. Podemos ter toda facilidade para desenvolver um caráter perfeito. Mas tudo será em vão caso não ajudem a si mesmas. Precisam aplicar as faculdades concedidas a elas por Deus ou submergirão cada vez mais e não serão de nenhum valor para o bem, nem agora, nem na eternidade. Todos aqueles que estão enfraquecidos e até mesmo degenerados pela condescendência com o pecado, podem se tornar filhos de Deus. Está ao seu alcance fazer sempre o bem para os outros e ajudá-los a vencer a tentação. Ao fazê-lo, eles próprios... Vou ler mais uma vez. Está ao seu alcance fazer sempre o bem para os outros e ajudá-los a vencer a tentação. Ao fazê-lo, eles próprios colherão os benefícios. Podem ser luzes claras e resplandecentes no mundo, para afinal ouvir a bênção dos lábios do Rei da Glória. Muito bem, servo bom e fiel. Ao que vencer, coroas e vestes estão prometidas. Ao que vencer, Deus, Ele dará coroas, vestes, para aqueles que desenvolveram um caráter esse que Deus, Ele se agrada em contemplar. Eu lembro de um texto de João. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. João capítulo 1. João capítulo 1 diz assim: capítulo 1, verso 11: Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É dado um poder para todo aquele que recebe, como diz aqui, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você pode se tornar um filho de Deus, por mais degradado, por mais no lamaçal do pecado que você esteja, há poder suficiente na pessoa de Cristo, se tivermos fé no seu nome, para nos tornarmos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Deixa eu ver aqui um dos versos. Tem uma promessa, em Romanos capítulo 8, tem uma promessa muito interessante, muito importante. Que diz assim: Romanos capítulo 8, verso de número 14, diz assim: Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Sermos guiados pelo Espírito de Deus significa que somos guiados em segurança, em vitória sobre o mal, pois o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. João 8, capítulo 8, verso 32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a vitória prometida para aqueles que recebem a Cristo, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo seu Espírito. Que eu e você possamos nos deixar sermos submissos ao Deus Criador, mantenedor, para que o seu Santo e Bom Espírito nos guie em segurança, nos guie, nos dando vitória sempre contra o mal, contra o pecado, contra o inimigo, para que ao vencedor possamos receber coroas de vitória, recebermos vestes que representa o caráter que nós desenvolvemos aqui neste mundo, para quando chegarmos lá possamos receber vestes brancas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Convido você nesse momento a orarmos. Querido eterno Deus, muito obrigado, Pai Celestial, por tuas promessas de vitória. Muito obrigado porque ao recebermos o Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Salvador e Senhor de nossas vidas, é nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E obrigado também que todos aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor são de fato os teus filhos. Então, Deus, nesse momento fazemos a nossa entrega, na verdade pedimos que nos tome em tuas mãos, porque de nós mesmos não podemos fazer, não temos forças para isso, mas em Ti encontramos força suficiente, poder suficiente para que o Senhor nos tome em Tuas mãos e nos guie pelo Teu Santo e Bom Espírito. Nós te oramos, somos gratos em nome de Jesus. Amém.